A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos letreiros e os faróis dos carros apressados. Era fim de tarde no centro da cidade, onde o bairro da Liberdade pulsava com o vai-vem de trabalhadores exaustos voltando para casa. O ar carregava o cheiro úmido de pão fresco, misturado ao fedor de lixo acumulado nas calçadas, um lembrete constante das desigualdades que dividiam aquela metrópole gigante. No meio dessa correria, João Pedro, um garçom de 28 anos, ajustava o colarinho sujo de seu uniforme preto no restaurante Sabor da Esquina, um boteco modesto frequentado por executivos apressados e famílias de classe média baixa. João morava em um quartinho apertado na periferia de Itaquera, onde dividia o aluguel com o irmão mais novo, Lucas, de 16 anos. A mãe deles havia morrido de câncer 2 anos antes, deixando um buraco que João tentava preencher com turnos extras e sorrisos forçados. Ele trabalhava há 5 anos no restaurante, servindo pratos quentes e cafés amargos, sempre com a mesma paciência que aprendera na infância pobre. Seus dias começavam às 5 da manhã, com o metrô lotado que o levava da favela até o centro, e terminavam tarde da noite, com os pés doendo e o bolso contando moedas para pagar as contas. Um dia a gente sai dessa, ele murmurava para si mesmo toda manhã, olhando o reflexo cansado no espelho rachado do banheiro coletivo. Naquela tarde chuvosa de quinta-feira, o restaurante estava mais cheio que o normal. O dono, seu Roberto, um homem de meia idade com barriga proeminente e temperamento explosivo, gritava ordens da cozinha. João, anda logo com essas mesas, os clientes não pagam para esperar. João assentiu, equilibrando uma bandeja com pratos de feijoada e copos de suco de laranja. Ele circulava entre as mesas de madeira lascada, onde executivos internos caros discutiam negócios ao telefone, ignorando o mundo lá fora. Uma família de 4 pessoas ria baixinho em uma mesa no canto. A mãe limpando o nariz do filho pequeno com um guardanapo. Foi quando João notou a figura encurvada do lado de fora, pressionada contra a vidraça embaçada pela chuva. Uma mulher idosa, de pele negra enrugada pelo tempo e pela rua, vestia trapos encharcados que mal cobriam seu corpo magro. Seus cabelos grisalhos estavam embolados sob um lenço improvisado de plástico, e ela tremia, os olhos fixos no movimento lá dentro, como se o cheiro de comida fosse uma tortura. Ela devia ter uns 60 anos, talvez mais, mas a miséria a envelhecera além da conta. João parou por um segundo, o coração apertando. Ele conhecia aquele olhar, o mesmo que via em si mesmo nos dias em que o dinheiro acabava antes do salário. Sem pensar 2 vezes, ele pegou um prato vazio da cozinha e encheu com o que sobrou de uma porção de arroz, feijão e um pedaço de carne que ninguém reclamara. Só 1 minuto, seu Roberto, murmurou para o chefe que nem notou. Saiu pela porta dos fundos, o ar frio da rua batendo em seu rosto como um tapa. A mulher ergueu os olhos, surpresa, quando ele se aproximou, agachando-se ao seu nível para não intimidá-la. Tia, come isso aqui. Tá quente ainda, disse João, estendendo o prato com um sorriso tímido. Seus olhos castanhos transmitiam uma gentileza genuína, forjada nas noites em que dividia o último pão com Lucas. A mulher hesitou, as mãos calejadas tremendo, como se desconfiasse de uma armadilha. Não precisa agradecer. Todo mundo merece um prato quente num dia desses, acrescentou ele, a voz baixa para não chamar atenção. Ela pegou o prato devagar, os dedos roçando os dele, e murmurou um "Obrigada, moço. Deus te abençoe." Comeu ali mesmo, sentada na calçada molhada, os goles famintos contrastando com a indiferença dos pedestres que passavam apressados, guarda-chuvas erguidos como escudos contra a pobreza alheia. João observou por um instante, sentindo uma pontada de orgulho misturada à tristeza. Ele sabia o que era passar fome, as noites em que a geladeira vazia ecoava como um grito. Voltou para dentro, limpando as mãos no avental, pronto para retomar o serviço. Mas seu Roberto havia visto tudo pela janela da cozinha. Seu rosto corou de raiva, os olhos estreitados como lâminas. Quando João entrou, o chefe o puxou pelo braço com força,
arrastando-o para o depósito escuro nos fundos. O que você pensa que está fazendo, seu idiota? Alimentando mendigo na minha porta? Isso aqui é negócio, não é casa de caridade. A voz de Roberto ecoava como um trovão, o cheiro de cigarro rançoso impregnando o ar úmido. João piscou, confuso, o coração acelerando. Foi só um prato, chefe. Ela estava com fome, molhada da chuva. Não custou nada. Não custou nada. E se ela voltar amanhã? E se os clientes virem e acharem que isso aqui é para vagabundo, você está demitido. Pega suas coisas e some daqui. Roberto apontou para a porta, o dedo gordo tremendo de fúria. Os outros funcionários pararam o que faziam, olhando em silêncio, ninguém ousando intervir. João sentiu o mundo girar. Demitido, como ele pagaria o aluguel? Como explicaria para Lucas que contava com ele para o material escolar? Ele saiu do depósito atordoado, pegando sua mochila velha do armário. As lágrimas queimavam nos olhos, mas ele as conteve. Não daria o gosto de vê-lo chorar. Pela janela viu a mulher ainda na calçada, limpando o prato com o dedo para não desperdiçar nada. Ela ergueu o olhar e acenou fracamente, um gesto de gratidão que contrastava com a injustiça que acabara de acontecer. João acenou de volta, o peito apertado pela mistura de compaixão e desespero. Enquanto caminhava pela rua chuvosa, o metrô lotado o esperando, ele se perguntou como sua vida viraria de cabeça para baixo por um ato de bondade. Mal sabia que aquela mulher, com sua aparência de mendiga, carregava segredos que mudariam tudo. A noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade piscando como promessas falsas, e João Pedro, agora desempregado, seguia para casa com o peso do mundo nos ombros. A chuva havia parado quando João chegou à estação de trem em Itaquera, mas o céu ainda pairava cinzento e pesado, como se São Paulo inteira estivesse de luto. O ar úmido grudava na pele, misturando-se ao suor de um dia que começara com esperança e terminara em ruína. Ele desceu as escadas rolantes lotadas, o corpo exausto arrastando os pés pelo piso rachado da plataforma. Ao redor, trabalhadores como ele, mães com crianças no colo, homens de macacão sujo, jovens com fones de ouvido baratos, formavam uma fila silenciosa, olhos vazios, fixos nos trilhos enferrujados. O trem chegou rangendo, portas se abrindo com um chiado que ecoava a fadiga coletiva. João se espremeu no vagão abarrotado, o cheiro de mofo e perfume barato invadindo as narinas. Ele se encostou na porta, a mochila velha pendurada no ombro, e fechou os olhos por um instante. A imagem da mulher na calçada voltava como um fantasma. Seus olhos gratos, o jeito como ela devorara a comida sem pudor. Foi só bondade, pensou ele. Mas o eco da voz de seu Roberto martelava na cabeça. Demitido. A palavra pesava como chumbo. Como contaria a Lucas? O menino já carregava o luto da mãe nas costas, estudando à noite sob a luz fraca de uma lâmpada emprestada, sonhando com uma vida melhor que João mal conseguia proporcionar. O trajeto de 20 minutos pareceu eterno. Paradas sucessivas, anúncios roucos sobre linhas alteradas, o balanço ritmado das rodas nos trilhos. João observava os rostos ao redor. Uma mulher de uns 40 anos, pele morena marcada por rugas precoces, segurava um saco de feira com tomates amassados. Um rapaz tatuado cochilava de pé, o uniforme de entregador sujo de poeira. São Paulo era isso. Uma máquina que mastigava sonhos e cuspia restos. Ele pensou na mãe, em como ela sempre dizia: gentileza é o que nos salva, filho, mesmo quando dói. Agora, doía mesmo. Finalmente, a estação de Itaquera. João saltou para a rua movimentada, onde o trânsito caótico de motos e ônibus disputava espaço com vendedores ambulantes gritando ofertas de pastéis e sucos. O bairro era um contraste gritante com o centro. Prédios de concreto cinzento erguidos às pressas, ruas de paralelepípedos irregulares cheias de poças e o cheiro constante de fumaça de churrasco misturado a esgoto. Ele caminhou os 10 quarteirões até o conjunto habitacional. O sol poente tingindo as fachadas descascadas de um laranja melancólico. Crianças jogavam futebol com uma bola murcha na praça improvisada, suas risadas cortando o ar como um lembrete de inocência em meio à luta.
O quartinho que chamavam de casa ficava no terceiro andar de um prédio sem elevador, paredes finas que deixavam vazar os sons dos vizinhos, brigas, músicas altas, choros de bebê. João subiu os degraus rangentes, o coração apertado. A porta de madeira lascada rangeu ao abrir, revelando o espaço apertado, uma sala-cozinha com sofá-cama desbotado, uma mesa bamba e uma TV antiga ligada em um canal de novelas. Lucas estava lá, curvado sobre a mesa, rabiscando lições de matemática em um caderno gasto. Aos 16 anos, o irmão era uma versão mais magra e esperançosa de João, cabelos cacheados curtos, olhos vivos que ainda acreditavam em milagres. "Ô, mano, demorou hoje, hein? Fiz um miojo pra gente", disse Lucas, erguendo o olhar com um sorriso. O cheiro de tempero instantâneo pairava no ar, misturado ao mofo das paredes úmidas. Ele vestia uma camiseta velha do Corinthians, shorts remendados, os pés descalços no piso frio de cerâmica rachada. João forçou um sorriso, largando a mochila no chão com um baque surdo. "Tô bem, Lucão. Como foi a escola?" Ele se sentou na cadeira oposta, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto pegava o prato fumegante que o irmão empurrou para ele. O miojo era ralo, com poucos pedaços de salsicha, mas era o que podiam pagar, 5,90 por pacote, esticados para durar dias. Lucas franziu a testa, percebendo a sombra no rosto do irmão. Normal. O professor de história falou da ditadura de novo, daqueles tempos ruins. "Mas e você? Tá com cara de quem perdeu o jogo." Ele riu, mas o riso morreu quando João baixou os olhos, mexendo o macarrão com o garfo. "Eu perdi o emprego, Lucas." As palavras saíram baixas, como se pronunciá-las em voz alta as tornasse reais. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo zumbido da TV ao fundo, onde uma personagem chorava por um amor perdido. "O quê? Como assim? O seu Roberto te demitiu? Por quê?" Lucas se inclinou para a frente, os olhos arregalados, a voz subindo de tom com pânico infantil. Ele largou o lápis, as mãos apertando a borda da mesa. João respirou fundo, o peito doendo como se uma mão invisível o espremesse. "Foi por causa de uma mulher lá fora, uma senhora, mendiga, molhada da chuva. Eu dei um prato de comida para ela. O chefe viu e surtou. Disse que era mau negócio, que clientes iam reclamar." Ele pausou, revivendo o momento. O puxão no braço, o depósito escuro cheirando a cebola velha e raiva. "Eu não aguentei ver ela passando fome, mano. Lembra da mãe? Ela sempre ajudava os vizinhos, mesmo quando a gente mal tinha." Lucas piscou, processando. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele as enxugou rápido, tentando ser forte como João o ensinara. "Mas isso é injusto. Você faz tudo certo lá, turnos extras, sorrindo para os caras grossos. E agora? O aluguel? Minha escola? A gente vai para a rua?" Sua voz tremia, o medo cru de um adolescente que já vira a pobreza engolir famílias inteiras no bairro. João estendeu a mão, apertando o ombro do irmão. "Ei, calma, a gente dá um jeito. Amanhã eu procuro outro trampo. Tem uns bares na Vila Prudente precisando de garçom. Ou quem sabe entrego pizza de moto. O importante é não desistir." Mas por dentro, o desespero roía. As contas se acumulavam. $800 de aluguel, 200 horas de luz, o material escolar de Lucas custando o que sobrava. Ele imaginou as noites sem dormir, o estômago vazio, o irmão desistindo dos estudos para trabalhar. Não, ele não deixaria isso acontecer. Eles comeram em silêncio, o miojo perdendo o sabor na boca seca de João. Depois Lucas insistiu em lavar a louça, um gesto pequeno de solidariedade que aqueceu o coração do irmão. "Você fez o certo, João. A mãe ficaria orgulhosa. Aquela senhora deve estar te abençoando agora." Ele sorriu fraco, enxugando as mãos em um pano encardido. João assentiu, mas a mente vagava. Enquanto deitava no sofá-cama, ouvindo o irmão se acomodar no colchão fino no chão, ele se perguntou sobre a mulher. Onde ela estaria agora? Teria um abrigo ou passaria a noite na rua fria? O aceno dela pela janela do restaurante ecoava como um laço invisível. Mal sabia ele que, naquela mesma noite, em um apartamento luxuoso na Avenida Paulista, uma mulher de pele negra elegante,
com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, sorria para si mesma ao lembrar do garçom gentil. Dona Helena, CEO de uma multinacional de tecnologia, tirara a maquiagem que simulava a sujeira da rua, vestindo um robe de seda. Seu disfarce como mendiga era parte de uma rotina secreta, testar a humanidade das pessoas em uma cidade que ela ajudara a construir, mas que ainda a decepcionava com sua indiferença. Esse rapaz, ele viu além da aparência, murmurou ela para o espelho, os olhos brilhando com uma determinação quieta. No dia seguinte, ela começaria a traçar um plano. Mas João, na escuridão do quartinho periférico, só via o abismo à frente, ignorando que um fio de compaixão estava prestes a puxá-lo para cima. A noite avançava, o barulho distante de sirenes e risadas preenchendo o silêncio, enquanto irmãos unidos sonhavam com um amanhã menos cruel. O sol da manhã seguinte raiava fraco sobre Itaquera, filtrando-se pelas nuvens cinzentas que ainda pairavam como resquícios da chuva noturna. João acordou com o corpo dolorido no sofá-cama, o ar do quartinho carregado de umidade e do cheiro azedo de miojo requentado. Lucas já estava de pé, preparando o café fraco na panela amassada. O som do rádio chiando notícias sobre o trânsito caótico da Marginal Tietê. "Bom dia, mano. Dormiu mal, né? Eu ouvi você se mexendo a noite toda", disse o irmão virando-se com uma xícara fumegante na mão. Seus olhos, inchados de uma noite inquieta, carregavam uma preocupação que o envelhecia além dos 16 anos. João se sentou, esfregando o rosto barbado, o peso da demissão como uma âncora no peito. "Tô bem, Lucão. Hoje eu saio cedo, bato perna atrás de emprego. Vai pra escola sem falta, hein? Nada de matar aula por causa disso." Ele pegou a xícara, o líquido preto e amargo queimando a língua, mas aquecendo o estômago vazio. Eles comeram pão amanhecido com margarina, dividindo as últimas fatias em silêncio cúmplice. Fora da janela, o bairro acordava devagar. Buzinas de motos cortando o ar, vendedores ambulantes montando barracas de frutas murchas e o latido distante de cachorros vira-latas. Depois de deixar Lucas na porta da escola, um prédio público com muros grafitados e crianças correndo em uniformes desbotados, João pegou o ônibus lotado rumo à Vila Prudente. O veículo rangia nas ruas esburacadas, o ar-condicionado quebrado, deixando o interior abafado como uma sauna. Ele se espremeu entre uma senhora carregando sacolas de feira e um homem de terno puído que lia o jornal com olhos semicerrados. "Desemprego subindo de novo, olha só", murmurou o homem para ninguém em particular, apontando uma manchete sobre a crise econômica que ceifava empregos em São Paulo como erva daninha. João sentiu um aperto no estômago. Ele era só mais um na estatística, um rosto anônimo na multidão de 12 milhões de almas lutando pelo pão. Na Vila Prudente, o bairro operário fervilhava com o movimento de fábricas e comércios modestos, ruas estreitas ladeadas por casas geminadas de tijolo aparente, com varais de roupas balançando ao vento morno. João parou no primeiro bar que viu, o Canto do Povo, um boteco com fachada de azulejos rachados e mesas de plástico sob um toldo desbotado. O dono, um sujeito magro chamado Zé, limpava o balcão com um pano encardido, o rádio tocando samba envelhecido. "Bom dia, chefe. Tô procurando serviço de garçom. Tenho experiência, trabalhei 5 anos no centro", disse João, estendendo o currículo rabiscado em uma folha amassada. Zé ergueu uma sobrancelha, avaliando-o de cima a baixo. A camisa social limpa, mas gasta nos cotovelos. As calças pretas ainda com o cheiro sutil de fritura do antigo emprego. "Olha, rapaz, a gente tá apertado. Tem um moleque novo que já cobre as mesas. Volta na semana que vem, quem sabe." A recusa veio mansa, mas cortante, como tantas outras que João ouviria naquele dia. Ele saiu com o sol batendo forte nas costas, o suor escorrendo pela nuca, e seguiu para o próximo, uma lanchonete na esquina onde o gerente, uma mulher de uns 50 anos com maquiagem pesada, mal o deixou falar. "Desculpa, amor, mas só contrato com indicação. Aqui é família, sabe como é?" Família. A palavra ecoou como ironia. A família de João era só ele e Lucas, sem rede de contatos em uma cidade que privilegiava os que nasciam com sobrenome conhecido.
O dia se arrastou em uma maratona de portas fechadas. No almoço, ele comprou um pastel de queijo por 4 em uma barraca de rua, comendo de pé, enquanto observava o fluxo de trabalhadores saindo das fábricas próximas. Homens de macacão oleoso, mulheres com toucas de cabelo, todos com o mesmo ar de exaustão crônica. O bairro pulsava com contrastes. De um lado, uma creche comunitária onde mães de favela deixavam filhos para trabalhar. Do outro, um posto de gasolina onde carros de luxo paravam para abastecer, motoristas em ar-condicionado ignorando os pedintes na calçada. João sentiu a discriminação sutil, o não, que vinha mais rápido para quem cheirava a periferia, para quem não tinha o sotaque polido dos jardins. Enquanto isso, no coração reluzente da Avenida Paulista, Dona Helena iniciava seu dia em uma sala envidraçada no 13º andar de um arranha-céu de vidro e aço. A CEO da Tecnova, uma multinacional de software que faturava bilhões, vestia um tailleur impecável de linho bege, os cabelos grisalhos presos em um coque elegante que contrastava com a imagem da mendiga da véspera. Seu escritório era um oásis de modernidade. Paredes brancas com telas touch interativas, uma vista panorâmica da cidade que se estendia como um tapete de concreto e verde esparso. Mas por trás da fachada executiva, Helena carregava cicatrizes de uma juventude pobre em uma favela do Rio, migrada para São Paulo há décadas para construir um império do zero. A humanidade se revela na fraqueza alheia, era seu mantra, e por isso saía disfarçada periodicamente, testando o pulso ético da metrópole que ela ajudara a digitalizar. Naquela manhã, ela convocou sua assistente, Clara, uma jovem de 25 anos com óculos de armação fina e tablet na mão. Clara, preciso que investigue algo. Ontem, no bairro da Liberdade, um garçom do Sabor da Esquina me deu comida. Ele foi demitido por isso. Quero o nome dele, endereço, tudo, discretamente. Clara assentiu, digitando furiosamente sem questionar os hábitos excêntricos da chefe. Em minutos o relatório veio. João Pedro Silva, 28 anos, solteiro, responsável por um irmão menor, histórico limpo, demitido na véspera. Helena leu em silêncio, os lábios se curvando em um sorriso sutil. Pobre rapaz, vamos ver como retribuir isso. De volta à Vila Prudente, João sentou-se em um banco de praça, o sol da tarde queimando a pele, o celular sem crédito impedindo chamadas. O desânimo o invadia como uma onda, misturado à culpa por arrastar Lucas para o fundo. Ele pensou na mãe, em como ela resistira ao câncer, trabalhando como faxineira até o fim, ensinando-os que a dignidade não se media em reais. Eu não posso fraquejar agora, murmurou para si mesmo, levantando-se com determinação renovada. Pegou outro ônibus, agora rumo ao centro, onde boatos de vagas em shoppings circulavam entre os desempregados. Mas o destino tecia fios invisíveis. No restaurante Sabor da Esquina, seu Roberto limpava o balcão com ar triunfante, ignorando o burburinho dos funcionários sobre a demissão injusta. A vida é assim, quem não aguenta cai fora, resmungou para um cozinheiro, servindo uma rodada de cervejas para clientes regulares. Fora dali, a rua seguia seu ritmo impiedoso, pedestres apressados pisando poças secas, alheios ao drama que se desenrolava nas sombras da desigualdade paulistana. João chegou em casa ao entardecer, o corpo moído pela caminhada e pelo sol. Lucas o esperava com olhos ansiosos, um sanduíche de mortadela na mesa, como jantar improvisado. Alguma sorte, mano. A voz do irmão tremia de esperança frágil. João balançou a cabeça, forçando um sorriso. Ainda não, mas amanhã eu volto. A gente resiste, Lucão, como sempre. Eles se abraçaram, o laço de sangue mais forte que o desespero, enquanto o céu de São Paulo escurecia, prometendo outra batalha no amanhecer. Longe dali, Helena traçava planos em seu mundo de poder, um ato de kindness prestes a colidir com a luta cotidiana, alterando trajetórias entrelaçadas pela compaixão inesperada. O dia seguinte amanheceu sufocante em Itaquera, com o sol escaldante de São Paulo batendo impiedoso nas lajes de concreto rachadas, transformando o ar em uma sopa quente que grudava na pele como cola. João acordou cedo,
o corpo ainda dolorido das andanças da véspera, o suor já brotando na testa, antes mesmo de se levantar do sofá-cama. O quartinho parecia menor que nunca, as paredes úmidas exalando um cheiro de mofo, misturado ao café requentado, que Lucas preparava na cozinha improvisada. O irmão, com olheiras profundas sob os olhos castanhos, mexia o pó solúvel na xícara com uma colher lascada, tentando fingir normalidade. "Bom dia, mano. Fiz para nós dois. Hoje vai dar certo, eu sinto", disse ele, a voz rouca de uma noite mal dormida, forçando um otimismo que não convencia nem a si mesmo. João se espreguiçou, sentindo os músculos protestarem, e pegou a xícara, o líquido morno e fraco descendo como bile. "Obrigado, Lucão. Você vai para a escola agora? Eu saio logo depois. Vou tentar no Brás hoje. Tem umas confecções precisando de ajudantes." Ele evitou o olhar do irmão, focando no pão duro que partiu ao meio, untando com uma camada fina de margarina. O rádio na mesa chiava uma notícia sobre inflação galopante, preços de comida subindo como foguete, e João sentiu o estômago revirar. A R$3,50 por 1 litro de leite. Como competir com isso sem emprego? Lucas assentiu, engolindo seu pedaço de pão rápido demais, como se quisesse apressar o dia para que as coisas melhorassem. Eles saíram juntos, o ar quente do corredor do prédio os envolvendo como um abraço indesejado. A escada rangia sob os pés, ecoando os sons da vizinhança acordando, uma mãe gritando para o filho se arrumar, o barulho de panelas batendo em uma cozinha coletiva, o latido de um cachorro preso no térreo. Na rua o bairro pulsava com o caos matinal. Ônibus lotados cuspindo trabalhadores, motos zigue-zagueando entre poças secas e vendedores de rua montando suas bancadas de frutas maduras demais para durarem o dia. João acompanhou Lucas até a esquina, onde o menino pegou o ônibus escolar, acenando pela janela embaçada com um sorriso forçado. "Boa sorte, João. Eu te amo, hein?" As palavras do irmão ecoaram no peito de João como um bálsamo temporário, enquanto ele virava as costas e seguia para o ponto de ônibus, o sol queimando o pescoço exposto. O trajeto até o Brás foi um inferno de trânsito e calor. O ônibus parava e arrancava, o motor roncando como um bicho exausto, o ar condicionado uma lenda urbana. Dentro, o cheiro de suor e perfume barato se misturava ao fedor de lixo das ruas laterais, onde catadores de papelão empurravam carrinhos sobrecarregados sob o sol impiedoso. João se encostou na janela, observando os grafites nas paredes de fábricas abandonadas, mensagens de protesto contra o desemprego que pareciam gritar sua própria frustração. "Por que eu?" pensou ele, revivendo a cena no restaurante. O prato estendido para a mulher, o puxão de seu Roberto, o vazio no estômago que não era só fome. A bondade, que sua mãe tanto pregava, agora parecia uma fraqueza fatal em uma cidade que devorava os fracos. No Brás, o bairro comercial fervilhava como uma colmeia descontrolada. Ruas estreitas lotadas de lojistas gritando promoções, pilhas de roupas baratas expostas em calçadas sujas e o burburinho de imigrantes bolivianos e brasileiros negociando preços em vozes altas e sotaques misturados. João parou na primeira fábrica de camisetas que viu, uma construção de 3 andares, com fachada de tijolo visto e máquinas de costura zumbindo lá dentro, como abelhas enfurecidas. O porteiro, um homem idoso de pele queimada de sol, o barrou na porta com um olhar cético. "O que cê quer?" "Rapaz," João explicou rápido e o currículo suado na mão. Experiência em atendimento, disponibilidade total, vontade de aprender corte e costura se preciso. O homem balançou a cabeça. "Tá cheio aqui. A crise tá foda. Ninguém contrata sem experiência na máquina. Tenta na Quinca, ali na rua de cima." A recusa se repetiu como um disco riscado. Na segunda loja, uma mulher de uns 40 anos, com lenço na cabeça e mãos calejadas de tanto manusear tecidos, ouviu sua história com simpatia fingida. "Olha, moço, eu entendo. Meu marido perdeu o emprego na pandemia. Até hoje rola. Mas a gente só pega diarista, nada fixo. Desculpa, viu?" Ela ofereceu um copo d'água, um gesto de compaixão que só aumentou o desespero de João. Ele bebeu devagar,
sentindo o gosto metálico da torneira, e saiu para o sol da rua, onde o asfalto derretia sob os pneus dos caminhões de mercadorias. O almoço foi um coxinha de 2 reais em uma lanchonete de beira de estrada, comida de pé, o óleo quente queimando os dedos enquanto ele observava operários de uma obra próxima, homens de capacete sujo, corpos marcados por anos de esforço braçal, rindo de piadas cruas para espantar o cansaço. Enquanto isso, no arranha-céu da Avenida Paulista, Dona Helena comandava uma reunião na sala de conferências envidraçada, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor lá fora. Vestida em um blazer cinza perolado, ela analisava gráficos de lucros no projetor, sua voz firme e autoritária ecoando para os executivos, sentados em cadeiras ergonômicas. A expansão para o Nordeste precisa de foco em inclusão digital. Não queremos só números, queremos impacto social, disse ela, os olhos negros varrendo a sala como um raio laser. Os homens de terno assentiam, anotando em iPads caros, alheios ao segredo que a CEO guardava. Após a reunião, ela dispensou a equipe e chamou Clara de volta ao escritório. A assistente entrou, tablet na mão, o ar fresco bagunçando levemente seus cabelos lisos. "Alguma novidade sobre o garçom?" perguntou Helena, sentando-se à mesa de mogno polido, a vista da cidade se estendendo como um reino conquistado. Clara sorriu, entregando um dossiê impresso. "Sim, dona Helena. João Pedro Silva. Mora em Itaquera, cuida do irmão adolescente, sem antecedentes, bom histórico no emprego anterior. O dono do restaurante confirmou a demissão. Por conduta inadequada, segundo ele. Eu marquei uma visita discreta ao bairro amanhã, se a senhora quiser." Helena folheou as páginas parando na foto de João, tirada de um perfil antigo no Facebook. Um sorriso cansado, olhos cheios de uma honestidade crua. "Não, Clara. Eu vou pessoalmente, mas sem alarde. Quero ver o ambiente dele, entender a luta real. Prepare um envelope com uma proposta de emprego na Tecnova. Garçom no nosso refeitório corporativo, salário inicial de R$ 2.500, mais benefícios. E mencione que é por recomendação interna." Clara ergueu as sobrancelhas, surpresa com a generosidade, mas obedeceu sem questionar. Helena se levantou, caminhando até a janela, onde o trânsito da Paulista serpenteava como veias pulsantes. Ela se lembrou da própria juventude, favela no Rio, noites sem jantar, o sonho de uma educação que a tirou dali. "Aquele rapaz me viu como gente, não como um problema. Agora é minha vez de ver além da aparência dele." O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos, uma chamada de um parceiro de negócios, mas sua mente já traçava o caminho para Itaquera, um mergulho no outro lado da cidade que ela raramente visitava. De volta ao Brás, João terminou o dia com as mãos vazias, o sol se pondo em um céu alaranjado sujo de poluição. Ele pegou o metrô lotado, o vagão balançando como um berço instável, corpos colados em um suor coletivo. Chegou em casa exausto, o quartinho iluminado pela lâmpada fraca, que piscava como um coração fraco. Lucas o esperava com arroz e ovo frito, o cheiro reconfortante enchendo o ar. "Nada hoje também?" perguntou o irmão, servindo o prato com cuidado. João balançou a cabeça, sentando-se pesadamente. "Portas fechadas, Lucão. Mas amanhã eu tento no centro de novo. A gente não desiste." Eles comeram em silêncio, o som da TV ao fundo narrando uma novela sobre superação, um eco irônico de suas vidas. João sentiu uma lágrima escapar, mas a enxugou rápido, abraçando o irmão em um gesto que dizia mais que palavras. A noite caía densa, sirenes distantes cortando o ar, enquanto fios invisíveis de destino se entrelaçavam, prestes a revelar que a bondade de um dia chuvoso ecoaria em formas inesperadas, transformando o desespero em uma ponte para o inesperado. O ar da manhã em Itaquera carregava um calor úmido que se infiltrava pelas frestas das janelas mal vedadas, transformando o quartinho em uma sauna improvisada. João acordou com o corpo pesado, o suor colando a camiseta velha à pele. O sonho interrompido por um pesadelo, onde ele e Lucas eram despejados na rua, sob a indiferença de uma São Paulo cinzenta.
O relógio na parede, com ponteiros enferrujados, marcava 7 horas, e o sol já escaldava o telhado de zinco, ecoando como um tambor distante. Lucas ainda dormia no colchão fino, estendido no chão, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, que contrastava com a ansiedade de João. Ele se levantou devagar, os pés tocando o piso frio de cerâmica rachada, e foi até a cozinha improvisada, onde preparou um café ralo com o resto do pó solúvel, o cheiro fraco misturando-se ao mofo das paredes. Levanta, Lucão. Hoje eu vou tentar no shopping do centro. Dizem que tem vagas de repositor, murmurou João ao acordar o irmão, sacudindo seu ombro com gentileza. Lucas piscou, os olhos sonolentos ajustando-se à luz fraca que filtrava pela cortina desbotada. Tá bom, mano, eu faço o pão pra gente. Ele se sentou, esfregando o rosto, e pegou as fatias endurecidas do dia anterior, untando com uma colher de requeijão cremoso que era mais água que queijo. Eles comeram em pé, encostados na pia enferrujada, o silêncio pontuado pelo zumbido de um ventilador quebrado que mal refrescava o ar. Fora da janela, o bairro acordava com o habitual caos. O ronco de caminhões de lixo varrendo as ruas estreitas, o grito de uma vizinha negociando com o padeiro ambulante e o cheiro de fumaça de carvão subindo das churrascarias improvisadas. João saiu primeiro. O metrô lotado o engolindo como um monstro faminto. O vagão balançava nas curvas. Corpos colados em um suor coletivo, o ar viciado carregando o fedor de desodorante barato e ansiedade. Ele se agarrou a uma alça desgastada, os pensamentos girando em torno das contas acumuladas, o aluguel atrasado em R$ 400, a luz que piscava ameaçando corte e o material escolar de Lucas que o menino fingia não precisar. Só mais um dia, repetia para si mesmo, mas o desânimo roía como cupins nas vigas da esperança. No centro, o shopping era um oásis de ar-condicionado gelado e vitrines reluzentes, um mundo paralelo onde famílias de classe média compravam roupas de marca, enquanto ele, com sua camisa social puída, se aproximava do balcão de empregos com o coração na boca. A gerente, uma mulher de uns 35 anos com unhas postiças e sotaque arrastado do interior, folheou seu currículo com desinteresse. Experiência em restaurante? Aqui é varejo, rapaz. Precisa de agilidade, sorriso o tempo todo. E olha, estamos priorizando quem tem curso técnico. Ela devolveu o papel com um suspiro, os olhos já desviando para o telefone. João saiu do ar fresco para o calor da rua, o sol batendo como um soco no peito, e sentou-se em um banco de praça próxima, o concreto quente queimando as pernas através das calças finas. Pedintes circulavam, um homem idoso com muletas estendendo a mão para turistas apressados, e João sentiu uma pontada de empatia misturada à vergonha. Ele estava a um passo de ser como eles. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Lucas. Tô na escola, torcendo por você. Te amo. As palavras simples apertaram o nó na garganta, lágrimas quentes ameaçando escapar. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, Dona Helena dirigia seu SUV discreto pela marginal Tietê, o trânsito engarrafado testando sua paciência cultivada em salas de reunião. Vestida em roupas simples, jeans escuro, blusa branca de algodão e óculos de sol que escondiam seus olhos penetrantes. Ela havia deixado o motorista em casa para essa missão pessoal. O envelope no banco do passageiro continha a oferta de emprego, salário digno, plano de saúde, vale transporte e uma cláusula sutil sobre reconhecimento de mérito humano. Clara a alertara sobre os riscos de ir sozinha à periferia. Mas Helena dispensara com um aceno. Eu vim de lá, Clara, sei o que é. O rádio tocava uma notícia sobre desigualdade social em São Paulo, números frios que ela conhecia melhor que ninguém. 20% da população abaixo da linha da pobreza, enquanto sua empresa lucra com inovações que beneficiam poucos. Ela estacionou em uma rua lateral de Itaquera, o veículo chamando atenção entre os Fiat velhos e motos barulhentas. O bairro a recebeu com seu pulso cru, crianças correndo descalças em calçadas irregulares, mulheres carregando sacolas de feira sob o sol impiedoso e o cheiro de feijão cozinhando em panelas comunitárias. Helena caminhou com passos firmes,
o mapa no celular guiando-a até o prédio de João, uma construção de 4 andares com grafites desbotados e lixo acumulado na entrada. Subiu as escadas rangentes, o eco de suas sandálias contrastando com o barulho de televisões vazando pelas portas. No 3º andar, bateu na porta de madeira lascada, o coração acelerando levemente, não por medo, mas pela expectativa de retribuir uma bondade genuína. João chegou em casa no fim da tarde, o corpo exausto arrastando-se pelas escadas, o desânimo como uma nuvem negra. Ele abriu a porta e parou surpreso. Uma mulher de pele negra, uns 60 anos, elegante apesar da simplicidade, estava sentada em uma cadeira na sala apertada, conversando baixinho com Lucas. O irmão ergueu os olhos animado. "Mano, essa senhora veio te procurar. Diz que é de uma empresa grande, quer te oferecer um trampo." João piscou confuso, largando a mochila no chão com um baque. A mulher se levantou estendendo a mão com um sorriso cálido que iluminava o rosto marcado por rugas sutis. "Boa tarde, João Pedro. Meu nome é Helena. Sou de Recursos Humanos da Tecnova. Ouvi falar de você pelo seu antigo empregador. Uma história de integridade que nos impressionou." Ele apertou a mão dela, sentindo a firmeza nos dedos, o perfume leve de lavanda cortando o ar mofado do quartinho. "Eu... Como assim?" "Seu Roberto me demitiu. Não recomendou ninguém." Helena assentiu, sentando-se novamente e convidando-o a se juntar. "Nem sempre as coisas são o que parecem. Nós valorizamos atitudes como a sua, ajudar quem precisa mesmo com risco. Tenho uma proposta. Garçom no refeitório da nossa sede na Paulista. Salário de 2.500, benefícios e chance de crescimento. O que acha?" Lucas observava boquiaberto, os olhos brilhando como se um milagre tivesse caído do céu. João hesitou, o ceticismo misturado à esperança. "Por que eu? Tem gente com mais qualificação por aí." Helena inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dele com uma intensidade que o desarmou. "Porque você viu humanidade onde outros veem problema, aceita?" Ele respirou fundo, olhando para Lucas, que assentia freneticamente. "Eu aceito. Obrigado, de verdade." Eles assinaram o contrato ali mesmo, na mesa bamba, o papel rangendo como uma promessa nova. Helena se despediu com um aceno, saindo para o entardecer quente, o coração leve ao ver o alívio no rosto de João. Naquela noite, irmãos celebraram com um miojo extra, o riso ecoando no quartinho pela primeira vez em dias. João deitou no sofá-cama, o peito leve, imaginando um futuro sem o peso da fome. Mas uma dúvida sutil pairava. Como ela soubera? Longe dali, Helena dirigia de volta ao luxo da Paulista, sorrindo para o retrovisor, o disfarce da mendiga ainda guardado como um segredo prestes a se revelar. A cidade noturna piscava, tecendo laços invisíveis de compaixão que começavam a curar feridas profundas. A luz da manhã filtrava pelas janelas altas do refeitório da Tecnova, transformando o espaço amplo em um mar dourado de mesas de vidro e cadeiras ergonômicas. O ar-condicionado zumbia suavemente, carregando o aroma de café gourmet e pães frescos assados na hora, um contraste gritante com o cheiro de fritura rançosa do antigo boteco. João Pedro ajustava o uniforme novo, camisa branca impecável, calças pretas sem uma prega fora do lugar. O coração batendo acelerado enquanto circulava entre os executivos que tomavam o café da manhã. São Paulo acordava lá embaixo, na Avenida Paulista, com o trânsito serpenteando como um rio de metal. Mas ali no 25º andar, o mundo parecia distante, quase irreal. Era sua primeira semana no emprego, e cada dia era uma lição de humildade misturada à gratidão. O salário de R$2.500 chegara pontual na conta, permitindo que João pagasse o aluguel em dia e comprasse um caderno novo para Lucas, além de um par de tênis que o irmão tanto precisava para a escola. "Mano, eu tô voando alto agora", dissera Lucas na noite anterior, os olhos brilhando enquanto devorava uma pizza delivery, o primeiro luxo em meses. O quartinho em Itaquera ainda era apertado, com as paredes mofadas e o sofá-cama rangente, mas agora havia uma geladeira semi-cheia, com leite fresco e frutas que não murchavam no dia seguinte. João sentia o peso saindo dos ombros, mas uma dúvida persistia.
Como Helena o encontrara. Ela falara de recomendação interna, mas algo naqueles olhos negros parecia esconder mais. No refeitório, João equilibrava uma bandeja com sucos orgânicos e croissants, sorrindo para os colegas de terno que mal o notavam. "Bom dia, senhor. Mais café?" perguntava ele a voz firme, apesar do sotaque periférico que ainda carregava o eco das ruas de Itaquera. Uma executiva de uns 40 anos, com laptop aberto e fones de ouvido, acenou distraída, murmurando um sim sem erguer os olhos. Ele se movia com a eficiência aprendida no sabor da esquina, mas aqui não havia gritos de chefe nem mesas lascadas, só eficiência fria e um respeito sutil que o fazia se sentir valorizado pela primeira vez. Durante o intervalo, Clara, a assistente de Helena, aproximou-se com um sorriso amigável. "Você está se saindo bem, João." A dona Helena elogiou sua postura. "Ela vem almoçar hoje, inclusive." O nome dela fez o estômago de João revirar. Desde a visita surpresa, ele só a vira de relance nos corredores envidraçados, sempre apressada em reuniões. Agora, ao meio-dia, o refeitório encheu-se com o burburinho de conversas sobre fusões e apps inovadores. João servia saladas leves e peixes grelhados, quando Helena entrou. Elegante em um vestido azul marinho que realçava sua pele negra luminosa. Seus cabelos grisalhos estavam soltos em ondas suaves, e ela carregava uma pasta fina, o passo confiante ecoando no piso de mármore. Seus olhos encontraram os dele imediatamente, e ela acenou, pedindo uma mesa no canto. Enquanto preparava o pedido, uma salada com quinoa e um chá gelado, João sentiu um frio na espinha. Havia algo familiar nela, um traço nos gestos que o remetia àquela tarde chuvosa no bairro da Liberdade. Ele levou a bandeja até a mesa, as mãos firmes apesar do tremor interno. "Aqui está, dona Helena. Algo mais?" Ela ergueu o olhar, o sorriso sutil se abrindo como uma flor. "Sente-se um minuto, João, quero conversar." Ele hesitou, olhando ao redor. Os outros funcionários seguiam o ritmo, ninguém interferindo, e puxou uma cadeira, o coração martelando. "Eu devo isso tudo a você", começou ele, a voz baixa para não chamar atenção. "Mas ainda não entendo. Como soube de mim? Seu Roberto não recomendaria nem o diabo." Helena pausou, espetando uma folha de alface com o garfo, os olhos fixos nos dele com uma intensidade que cortava o ar-condicionado. O refeitório ao fundo zumbia com risadas e tilintar de talheres, mas ali, entre eles, o mundo parou. "João, eu não sou só de recursos humanos. Sou a CEO desta empresa. E aquela mulher que você ajudou na chuva. Era eu." As palavras caíram como uma bomba suave e João piscou, o rosto empalidecendo enquanto as peças se encaixavam. Os olhos gratos na calçada, o tremor das mãos calejadas, o aceno pela janela. "Você. A mendiga? Por quê?" gaguejou ele, a mente girando como o trânsito lá embaixo. Helena assentiu devagar, colocando o garfo de lado. "Eu faço isso há anos. Disfarço-me de sem-teto para testar a alma das pessoas. São Paulo é uma cidade de contrastes. Eu construí um império aqui, mas sei o que é a rua. Cresci em uma favela no Rio, sem nada, e a bondade de estranhos me salvou. Queria ver quem ainda se importa em meio a tanta indiferença. Você, João, me viu como gente, não como um estorvo. Por isso te trouxe para cá. Não é caridade, é justiça." Ele sentiu as lágrimas queimarem, mas as conteve, o peito inchando de uma mistura de alívio e admiração. "Eu só não aguentei ver você." Ela, passando fome. "Minha mãe me ensinou isso. Ela lutou até o fim contra o câncer, ajudando vizinhos mesmo sem ter. Agora, com Lucas, eu tento ser o mesmo." Helena estendeu a mão tocando a dele brevemente, um gesto de igualdade que transcendia classes. "Sua mãe tinha razão. A gentileza transforma. Aqui, você não é só garçom. Pode subir, estudar, crescer. E Lucas, mande-o para uma escola particular se quiser. A empresa tem bolsas." O almoço se estendeu em uma conversa fluida, Helena contando fragmentos de sua jornada. A migração para São Paulo aos 20, os empregos precários como faxineira e datilógrafa, o curso noturno que a levou à tecnologia. João compartilhou as noites sem dormir, o medo de falhar com o irmão, a demissão que quase o quebrou.
Você me salvou, dona Helena, não só o emprego, a fé na humanidade. Ela sorriu, os olhos úmidos. Chame-me Helena, e foi você quem me lembrou por que luto por esta cidade. Naquela tarde, João saiu do prédio com o sol poente tingindo a Paulista de laranja. O ar quente da rua, um abraço familiar após o frescor corporativo. No metrô de volta a Itaquera, ele mandou uma mensagem para Lucas. Boa notícia em casa, a gente venceu. O vagão lotado balançava, mas agora ele via os rostos ao redor com olhos novos. A mãe exausta, o jovem desempregado, sabendo que um ato pequeno podia mudar tudo. Chegando ao bairro, o cheiro de churrasco nas ruas estreitas o recebeu como um velho amigo, e Lucas o esperava na porta, pulando de empolgação ao ouvir a história. Eles jantaram simples, arroz, feijão e bife, mas o riso enchia o quartinho como nunca. Mano, você é um herói. Tipo aqueles filmes mais real, disse Lucas, os olhos brilhando sob a lâmpada fraca. João riu, abraçando o irmão. Não, Lucão, somos só gente comum, ajudando uns aos outros. Amanhã, quem sabe, a gente ajuda alguém mais. A noite caía sobre São Paulo, as luzes da metrópole piscando como estrelas urbanas, tecendo uma tapeçaria de resiliência. Longe dali, Helena olhava a mesma cidade de seu apartamento na Bela Vista, um copo de vinho na mão, sentindo que, por mais um teste, a bondade prevalecera. Em uma urbe de injustiças, um prato de comida e um coração aberto haviam reescrito destinos, provando que a compaixão, no fim, era a verdadeira força transformadora.